amigo André, o canal que nós falamos de logística, porque nós amamos a logística, turma. Eu vou responder duas perguntas que eu deixei no shorts, né? Sobre cabotagem. Vamos tratar sobre cabotagem nesse vídeo de hoje, né? A primeira pergunta que eu fiz, o que é que era cabotagem, né? E a segunda pergunta que eu fiz, certo? Por que que o nome da navegação de cabotagem é chamado de navegação de cabotagem, né? A origem do nome cabotagem, tá? Então vamos responder essas duas perguntas, esses dois questionamentos que eu deixei para a turma aí, e vamos esclarecer esses dois, né? Olá pessoal, navegação de cabotagem, né? O que é a navegação de cabotagem? A navegação de cabotagem é a navegação realizada na costa do mesmo país, tá? Caso aqui a gente pode dizer navegação realizada no litoral brasileiro. Litoral brasileiro esse aí que possui mais de 8.000 quilômetros de extensão, né? O litoral brasileiro, um dos maiores litorais aí do mundo, tá? Do Oceano Atlântico, né? Então aí é quando um navio ele carrega num porto brasileiro, tá? E descarrega em um outro porto brasileiro, né? Carrega num porto marítimo e descarrega no porto marítimo, descarrega no porto fluvial, no caso aí do Porto de Manaus, certo? Belém, Paranaguá, que são portos fluviais, e descarrega no Porto de Santos, no Porto de Pecém, no Porto do Itaqui, tá? Então a navegação de cabotagem é a navegação realizada entre portos nacionais, né? Entre portos do mesmo país, tá? Eu olhei uma vez no livro, tá? Olhei uma vez no livro com relação à grande cabotagem, tá? A grande cabotagem é a navegação realizada aí entre os países da América do Sul, né? Por estarem na mesma costa, então eu olhei no livro uma vez falando sobre grande cabotagem, tá? Navegação realizada ali com o Uruguai, com a Argentina, com a Venezuela, tá? Então aí com relação à grande cabotagem, tranquilo? Então o que é a navegação de cabotagem? É a navegação realizada na costa brasileira, tá? Outra coisa, essa navegação de cabotagem, tá? Ela, até onde eu dei uma olhada, tá? Ela precisa ser realizada com navio de bandeira nacional, tá? Os navios que fazem cabotagem precisam ser navios de bandeira nacional, tá? E professor, pode acontecer com navios de bandeiras internacionais? Creio que sim, tá? Mas eu não tenho certeza. A certeza que eu tenho é que precisa ser com navios de bandeiras nacionais, tá? Outra coisa que a gente não pode pensar errado é que a navegação, ela pode ser uma navegação de cabotagem, tá? Ou ela pode ser uma navegação de longo curso, né? Na navegação de longo curso, por exemplo, uma navegação realizada entre dois países, né? Vamos supor que o navio ele veio carregado da China, aí ele descarregou no Itaqui, descarregou em Pecém, descarregou em Santos, descarregou em Paranaguá, tá? Então isso aí foi cabotagem? Não, pessoal, isso não foi cabotagem, porque aí ele estava somente descarregando, né? Tá? Então a mercadoria, a carga que ele estava trazendo foi descarregada nesses portos. Não houve um carregamento em um porto brasileiro e um descarregamento em um porto brasileiro, tá bom? Navegação de cabotagem, navegação realizada entre portos nacionais até uma distância de 200 milhas náuticas da costa brasileira, beleza? Então a gente já sabe o que é cabotagem.
Mas por que que esse nome se dá, esse nome da navegação de cabotagem se dá esse nome de cabotagem, né? Tudo tem uma origem, né? Então essa navegação de cabotagem, ela é chamada assim, em homenagem a um senhor chamado Sebastião Caboto, aí um navegador veneziano do século XVI, que explorou aí a costa da América do Norte, né? Caboto explorava as costas dos Estados Unidos, aí ia margeando essa costa, né? Então aí as pessoas na época passaram a chamar o Sebastião Caboto, o que ele fazia, essa navegação que ele fazia, começaram a chamar de cabotagem, navegação realizada entre portos de um mesmo país, tá? E com isso, a cabotagem ela é uma modalidade de transporte marítimo que consiste na navegação entre portos de um mesmo país, como a gente falou agora há pouco, né? Podendo ocorrer em mares, rios ou lagos, né? Aí no Brasil, a cabotagem ela ainda é pouco utilizada, tá? Na matriz de transporte do Brasil ela é pouco utilizada ainda. A gente sabe que a matriz de transporte do Brasil para o transporte doméstico mais utilizada é o transporte rodoviário, né? O transporte de cabotagem ainda é pouco utilizado. Tá? Mais utilizado que a cabotagem para o transporte interno da continuar a própria ferrovia, né? No Brasil, a cabotagem é uma atividade econômica antiga, tá? É tão antiga aí que ela remonta à época da colonização. É uma atividade logística econômica essencial para o transporte de mercadorias pelo território nacional, né? A cabotagem ela se contrapõe à navegação de longo curso, que a gente falou agora há pouco, né? Que é realizada entre portos de diferentes países, né? Navegação de cabotagem, navegação realizada entre portos do mesmo país, tá? E a navegação de longo curso, a navegação realizada entre portos de países diferentes, tá? A cabotagem é a navegação realizada entre portos do mesmo país e se contrapõe à navegação de longo curso que é realizada entre portos de diferentes países, né? Fora essa questão do Sebastião Caboto ter realizado a navegação lá na costa americana, existe registro também do termo derivar-se, tá? De explorações no Rio da Prata em busca aí da mística Serra da Prata, também realizada por Sebastião Caboto, tá? Então existem esses dois registros históricos aí. E agora você já sabe por que o nome da navegação de cabotagem é cabotagem, tá? Recebe esse nome em homenagem ao navegador Sebastião Caboto, que realizou essa navegação, certo? No século XVI, ou na costa americana, tá? Ou na questão do Rio da Prata. Então tem esses dois registros, tá? Navegação de cabotagem, navegação realizada na mesma costa de um país, tá? E o nome Sebastião Caboto em homenagem ao Sebastião Caboto, que teve o nome do Sebastião Caboto Cabotagem, tá? A gente vai ver aí depois aí com relação ao Estreito de Magalhães. Alguém sabe onde é que é o Estreito de Magalhães? Alguém sabe por que se leva o nome de Estreito de Magalhães? Pois é, se alguém souber, já digita, já comenta e a gente vai trabalhando aqui. Valeu, turma, um grande abraço e até o próximo vídeo.